Oi, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar da função e ou do Excel, como usar e quando usar essas funções. Vamos lá. Nós utilizamos essas funções para analisar a veracidade de duas ou mais condicionais. Começando pela função e, ela é usada para verificar se todas as condições são verdadeiras. E ela sempre retorna um booleano, ou seja, se ela é verdadeira ou falsa. Vamos montar aqui. Começa com igual e abre parênteses. Vocês vão reparar que a própria mensagem da descrição da função diz que se todos os argumentos forem verdadeiros, ele retorna verdadeiro, tá bom? Então vamos pegar o nosso enunciado para fazer um experimento. O aluno será aprovado se tiver ao menos tiver menos de 4 faltas, ou seja, esse aqui menor que 4, tá? E a segunda condicional, e a média for maior ou igual a 6, tá? Aí a gente pega a média maior ou igual a 6 e fecha o parênteses aqui. Ele retorna verdadeiro, tá bom? É um booleano que ele retorna. Se a gente tentar colocar um resultado aqui, como aprovado, isso não existe, tá? Ele sempre vai retornar um booleano, tá bom? Um detalhe também que eu queria mostrar aqui, caso o enunciado esteja dessa forma, em vez de maior ou igual, esteja igual ou maior, não se confundam na troca dos sinais aqui, tá? Isso aqui não existe, tá bom? Ó, ele dá erro. É sempre o sinal de maior ou menor, tá bom? Depois vem o igual. Só para alertar que aconteceu isso algumas vezes, tá bom? Prosseguindo aqui. Como a gente quer retornar uma mensagem de aprovado ou reprovado, a gente tem que usar a função se para isso. Porque, ó, no próprio enunciado diz que a gente tem que usar a função se. O aluno só será aprovado se tiver, tá? Então a gente vai apagar aqui, vamos iniciar a função se. E repare que na mensagem aqui ele diz, ó, teste lógico, tá bom? Quer dizer o quê? Ele aceita trabalhar com uma condicional. Então a gente usa o e aqui dentro porque a gente vai precisar trabalhar com duas, certo? A gente identificou que existe a condicional para o número de faltas e a condicional da média, tá? Então, falta ali é menor que 4. Fechou, ó, a gente pode colocar várias condicionais, tá bom? Até 255, não é o nosso caso, só precisamos de duas. Dá um espaço aqui para melhorar a leitura da fórmula. Média maior ou igual a 6. E fecha o E, tá bom? Então a gente já tem aqui o teste lógico do C pronto. Fecha. Agora a gente tem que colocar o valor se verdadeiro. Se isso aqui for verdade, a gente coloca aprovado. Se não for verdadeiro, ó, veja que ele mudou aqui de lugar. Se falso, vai ser reprovado. E fecha o parênteses do C, tá bom? Aqui dentro vocês podem dar espaços, tá bom? Para melhorar a legibilidade da fórmula, tá? O que não pode é você dar um espaço aqui antes. Assim ele vai quebrar, ó, tá vendo? Então a gente arruma aqui, dá um Enter, pronto, certinho, ele está aprovado, certo? E agora a gente consegue resolver o enunciado com a função OU também, para esse caso, tá bom? Não é sempre que isso é possível. A gente analisa o enunciado e vê qual é o contrário de aprovado, tá? A gente começa aqui, igual, abre o C, e dentro do C vamos colocar a função OU. Bom, o aluno será aprovado se tiver menos de 4 faltas. Ou seja, se, se ele tiver mais, ele está automaticamente reprovado, né? Não importa a média. A gente coloca a nota maior que 4, maior que 3, perdão. E se a média for igual ou maior que 6, ou seja, o contrário disso é menor
menor que 6, né? Média menor que 6, ele está reprovado também. Se uma das duas condições forem verdadeiras, ele está reprovado. Então, a primeira mensagem que a gente coloca aqui, o contrário do E, é reprovado. E depois, aprovado caso ambos sejam falsos. Fechou. Então, a gente faz um teste. Se ele tiver 4 faltas, ele está reprovado. Então, já funciona nos dois casos, tá? Não é sempre que isso ocorre, tá? De você analisar um enunciado, resolver com a função E e o contrário ser o OU, tá? Mas para esse caso aqui, para didática, ele funciona, tá bom? Agora a gente consegue resolver. Aqui o exercício foi passado em sala de aula, tá? A gente analisa todos os campos, todas as colunas que a gente vai precisar. No caso, se a gente está falando de um cliente, o cliente ele tem um nome, tá? Ele tem o valor que ele gasta na loja, valor gasto. Ele tem uma frequência na loja. E ele tem o tempo, né? E ao final a gente tem que dar a classificação para ele. Então, fica assim. E aumenta aqui também. Pronto. Identificamos todas as colunas que precisamos colocar de acordo com o enunciado. A gente sabe que a gente tem que utilizar a função E pelo seguinte. A gente vê aqui o valor gasto. Aí depois tem a vírgula. A vírgula seria a mesma coisa que o E, né? Então, se a gente for ler, cliente VIP, se o valor gasto for maior que 1.000 e a frequência for alta e o tempo for cliente igual ao antigo, né? Então, a vírgula, ele substitui o E na função, vamos dizer assim também, né? Vou botar aqui como estava. E quantas funções C que vamos utilizar? Nós temos três classificações, VIP, Premium e Regular, ou seja, nós temos que utilizar duas funções C. Tá? Vamos lá. A gente coloca aqui só para experimentar todos os dados simulados para que ocorra todas as situações. Aí assim a gente consegue ver se a fórmula está correta. Tá bom? João, Maria e José. O valor gasto de cada um. O primeiro tem que ser maior que 1.000. O segundo tem que ser maior que 500. E o último, o contrário disso tudo, né? Vamos colocar 300. A frequência do primeiro ela tem que ser alta. Do segundo, média ou alta. Para diferenciar, a gente vai colocar média. E esse aqui pode ser média também, a gente pode repetir. O tempo do primeiro tem que ser antigo. O do segundo aqui também tem que ser antigo. E o último é o contrário, a gente coloca nulo. Agora a gente consegue fazer a classificação. A gente sabe que tem que utilizar a função C, porque está aqui no enunciado, ó, ele vai ter cliente VIP se seguir os seguintes critérios. Então a gente abre aqui, usa a função E, já identificamos que temos que usar a função E pelo enunciado, que é o valor gasto, vírgula, que pode substituir o E a frequência e o tempo. Tá bom? Então a gente abre. Vamos lá. Primeiro, o valor gasto. Ele precisa ser maior que 1.000. Está dizendo ali. Maior que 1.000. Fechou. Qual é a segunda condição que tem que ser satisfeita? Frequência. Ela tem que ser alta. Então, a frequência igual a alta. E a terceira condição, o tempo ele tem que ser antigo. Tempo igual a antigo. A gente fecha a função E. Se todas essas condições forem satisfeitas, significa que é verdadeiro, então ele é um cliente VIP. Cliente VIP. Se essas condições não forem satisfeitas, nós quebramos a linha aqui e abrimos um novo C.
Abriu, dei o espaço. E a mesma coisa, eu vou utilizar o E, abrir a função. Aqui o gasto tem que ser maior que 500. Eu clico nele de novo, maior que 500. Fecho. A frequência ela tem que ser média ou alta. Então esse ou aqui já não é um sinal como a gente usou aqui, né? Aqui dentro a gente usa a função ou. Tá? Ou frequência igual o que ele diz aqui, média, ou frequência igual a alta. Fechei o parênteses do ou. Tá vendo que está o sinal tá escurinho aqui. Então é do ou. A gente fecha aí, tá bom? E agora a terceira condição é se o tempo for antigo. Então a gente pega o tempo igual a antigo. Ok? Se todas essas condições forem satisfeitas, ó, esse fechamento aqui é do E, tá? Se essas condições aqui forem satisfeitas, a resposta é cliente prêmio. E se não for, cliente regular. Não precisa fechar com ponto e vírgula, parênteses, porque é o do C. Tá bom? Tem quantos Cs que a gente escreveu? 2, então tem mais um. E agora a gente fechou esse aqui. Deu Enter e esse aqui está correto. A gente copia para os demais. Abre aqui para ver a resposta. Cliente VIP, cliente prêmio, cliente regular. Está correto dessa forma. Tá bom? Qualquer dúvida a gente conversa lá no grupo do WhatsApp.